bacharel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era... Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, ouvindo aí João e Maria. A gente, quando olha para essa canção, a gente lembra quando criança, né? E essa canção fala de um cavalo que falava inglês. A gente, na inocência, se questionava que inglês é esse. E aí a gente olhando para a realidade hoje, celebrando hoje Santos Inocentes, né? Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 18, nós conhecemos a história de Jesus de Nazaré e sabemos que no século que ele nasceu, no tempo que ele nasceu, houve um infanticídio, ou seja, Herodes mandou executar, né, todas as crianças abaixo de 2 anos na tentativa de matar o possível rei dos judeus que nascia. Até hoje ainda, em nossa história, temos aí jovens, crianças sendo assassinados nos seus sonhos, nos seus projetos. E a gente tem aí o famoso crime do aborto, ou pecado do aborto, que alguns falam também, que a gente tenta o tempo todo questionar se esse aborto é legal ou ilegal. Independente de ser legal ou ilegal, todo aborto ele é pecado. Embora saibamos que tem uma realidade de não condenar a mãe pelo fator ocorrido. É muito comum, numa sociedade muito hipócrita e muito radical, fazer uma leitura apenas do fato em si. Aquela frase que a gente já ouviu, entre prever o crime e prender o bandido, atualmente se fala só em prender o bandido, não se fala em prever o crime. Quando fala em prever o crime, aí parece aquele filme que nós vimos, né? Eu acho que o nome é Insight, o nome do filme, que eles prendiam o assassino antes de ele cometer o assassinato. Havia lá uma previsão do futuro, sei lá, uns videntes que conseguiam ver, né, se o cara ia cometer o crime ou não ia cometer o crime, deixando assim sem escolha o destino da pessoa. Atualmente, no Rio de Janeiro, falei isso ontem, nós estamos vivendo aí, né, a política de controle da violência, dos arrastões, onde jovens, né, que estejam andando na praia, de Copacabana, sobretudo, serão conduzidos à delegacia para dar explicação por que estão andando sozinhos nas praias de Copacabana. É uma forma também de matar e de humilhar, de constranger o jovem. E ainda olhando para o evangelho de hoje, a gente olha bem que havia ali os magos, que a gente chama de magos, né? Os reis magos, alguns chamam assim, eu também sempre chamei assim, os reis magos que estiveram guiados pelo Senhor, pelo anjo, mas porém, aí eu falo isso com observação histórica, mesmo o Senhor orientando eles aonde nasceria o anjo, eles vão estar com os ricos e poderosos. Muitas vezes Deus apontando que ele está presente no menor, no caído, no lascado, nós vamos valorizar e dar ênfase àqueles e aquelas que têm alguma posição, seja político, seja religiosa, seja militar. Eu falo nós porque também acontece comigo, nós, muitas das vezes, nos recusamos a reconhecer Jesus naqueles que estão à margem da via, nos pedindo para comprar uma bala, nos pedindo para lavar nosso vidro do nosso carro, aqueles que estão à margem da cidade, pedindo para pagar um café, comprar um pão, ou mesmo pedindo alguns centavos para que possam, de forma até mentirosa, Jesus não mente? Não, Jesus não mente, mas aquilo ali é uma forma de tocar a nossa humanidade. E a gente costuma, às vezes, dizer, olha, bem feito, tá assim por causa disso, por causa daquilo, e nós buscamos as melhores explicações nesse final de ano, sobretudo, para esse momento em que a pessoa está vivendo. E o assassinato, o infanticídio que nós conhecemos, passa pelo ambiente da saúde pública, passa pelo ambiente das políticas públicas de segurança para a juventude,
passa pelas políticas públicas na educação. O assassinato que Herodes promove de menores de 2 anos, ainda hoje é promovida, seja pelo governo estadual, pelo governo municipal, seja pelo governo federal. Ainda hoje, as políticas públicas para a juventude, para as crianças, para os recém-nascidos, ainda são ineficientes. Também nós reconhecemos publicamente que no projeto de saúde pública, uma criança, sobretudo em algumas cidades da Baixada Fluminense, uma criança que nasce, ela ainda sofre as questões da falta de orientação, da falta de pré-natal, da falta, vamos dizer assim, de um projeto político na área do pré-natal. Nós, cristãos, em nosso século, vivemos uma realidade à parte do mundo. Diante da realidade do mundo, onde muitos eu falo no sentido de igrejeiros, que tem diferença entre ser igrejeiro e ser cristão, porque é muito comum nós termos igrejeiros, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, tantos em outros grupos religiosos. E aí nós olhamos aqui, quando José é chamado pelo anjo para se retirar da região de Belém, onde ele estava, esse convite de José o manda para o Egito. E para quem não sabe, o Egito fica na África. Nós dificilmente queremos reconhecer essa identidade do povo egípcio. Nós buscamos apenas falar do Egito como se fosse uma ilha anticontinental ou acontinental. E nós, quando olhamos para Jesus de Nazaré, na pessoa dele, nós buscamos sempre o modelo europeuzado, o modelo onde tem um Jesus de olhos azuis, de cabelos loiros. Nós, cristãos, quando falamos aí da violência contra os jovens, quando nós falamos da violência contra o povo, nós buscamos sempre olhar bem quem é a pessoa que a polícia vai sempre deter. Jeremias, no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, traz para nós, ouve-se a voz de Raquel, lamento e gemido sem fim. Raquel chora seus filhos. E a gente pensa bem, quantas Raquéis, quantas mulheres chamadas Raquel, literalmente, e quantas mulheres com o rosto de Raquel, que está nesse contexto, ainda chora os seus filhos mortos pela violência estatal, pela violência paralela, pelo poder paralelo, pelo tráfico, pela polícia. Nossa proposta, nesse período da oitava de Natal, tem que ser proposta de vida. Nesse início de novo ano, que começa daqui a 3 dias, esse projeto de ano novo, ano de eleição, nós devemos fazer um projeto de vida para a juventude, de vida para as crianças, de vida para aqueles que precisam muito mais. O Evangelho de hoje ainda nos convida a entender quem nós somos na fila do pão, quem nós somos. Se nós temos que fugir, ser retirantes para conseguir um novo emprego, ou se nós temos que nos omitir diante da criminalidade, diante da violência estatal. O Evangelho de hoje ainda nos questiona o que nós estamos fazendo com a nossa escolha de vida, o que nós estamos fazendo como cristãos em nossa caminhada. Bem, fiquemos com Deus, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos caminhar na unidade e na paz. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo.